Você derramou esse vinho em mim. Esse terno custa mais que seu salário. Essa decisão é muito difícil, mas tenho que fazer o que é certo. Tudo é uma fraude e esses são os documentos provando. O restaurante O Olimpo era o templo da elite, um lugar onde o preço era a primeira barreira e a arrogância, a segunda, um palco de vaidades onde os negócios eram feitos com a mesma frieza com que os pratos eram servidos. Cada garfo reluzia como um troféu, cada taça de cristal ecoava promessas vazias, e os sussurros entre os convidados tinham mais peso que leis. As paredes, forradas de ouro falso e espelhos que distorciam a realidade, refletiam não rostos, mas máscaras cuidadosamente polidas. Ninguém entrava ali sem uma intenção: conquistar, destruir ou sobreviver. E todos sabiam que, por trás da fachada de requinte, o verdadeiro menu era servido em segredos e chantagens. No centro desse universo de luxo e poder estava Arthur Brandão, o magnata da tecnologia, um homem cuja fortuna era medida em algoritmos e cuja frieza era lendária, um predador no mundo dos negócios que não conhecia a palavra piedade. Seus olhos, cinzentos como concreto recém-despejado, jamais demonstravam emoção, apenas cálculo. Ele construíra seu império sobre escombros alheios, escolhendo cuidadosamente quem esmagar e quem manter por perto, como peões descartáveis em um jogo que só ele entendia. Sua risada, rara e metálica, soava mais como um aviso do que como alegria. Todos o temiam, desde o cozinheiro até o mais importante investidor. Todos, exceto Lúcia. Lúcia era a garçonete, a força silenciosa que mantinha o Olimpo funcionando. Uma engrenagem essencial que passava despercebida pela maioria. Ela era rápida, eficiente, e tinha a rara capacidade de olhar nos olhos de Arthur Brandão sem se intimidar, uma ousadia que vinha de uma dor profunda e de um propósito inabalável. Seus dedos, embora calejados pelo trabalho, moviam-se com a precisão de um cirurgião. Cada gesto calculado, cada passo uma escolha. Sob o uniforme impecável, escondia cicatrizes que ninguém via, as da perda, da traição e da espera. Essa audácia, porém, era um perigo constante, pois Arthur a detestava profundamente, vendo nela um desafio à sua autoridade, uma sombra de humanidade em seu reino de gelo. A tensão entre eles era uma linha tênue, um cabo de guerra silencioso que se desenrolava a cada turno. Arthur vivia procurando um erro, uma falha, para demiti-la, para esmagar aquela centelha de dignidade que o incomodava tanto. Ele a observava como um falcão observa um rato, não por fome, mas por prazer em demonstrar domínio. Já Lúcia, por sua vez, vivia em alerta, sabendo que um passo em falso poderia custar-lhe o emprego e a única fonte de renda para sustentar sua avó doente, que dependia de seus cuidados e de seu salário. Ela se preparava para o inevitável, esperando o momento certo para o cheque-mate. Enquanto servia champanhe aos poderosos, memorizava cada fraqueza deles, especialmente a de Arthur. Certa noite, durante um jantar de negócios crucial, onde Arthur estava fechando a maior fusão de sua carreira, ele a chamou à mesa. Ele a acusou de ter derramado vinho em seu terno, um terno que valia mais do que o salário anual de Lúcia, um ato de pura maldade para humilhá-la diante de seus sócios. O vinho, na verdade, havia sido derramado por um de seus sócios, mas Arthur precisava de um alvo, um exemplo de sua autoridade implacável, e Lúcia era o alvo perfeito. A sala inteira prendeu a respiração. Até o pianista parou de tocar, como se o tempo também temesse a ira de Brandão. "Você está demitida, Lúcia", disse ele com a voz fria e cortante que ecoou no salão. "Sua incompetência é um insulto a este lugar, e eu não tolero falhas." Ele se regozijava com a humilhação dela, sentindo-se mais poderoso a cada palavra de desprezo. Lúcia não chorou. Ela não implorou. Ela apenas o encarou com a mesma audácia de sempre, mas com uma chama de fogo nos olhos que Arthur nunca tinha visto. Seu silêncio era mais alto que qualquer grito, mais pesado que qualquer acusação. Por um instante, o salão pareceu inclinar-se em sua direção,
como se a própria arquitetura reconhecesse a mudança de poder. Eu não derramei o vinho, Sr. Brandão, mas se o senhor quer me demitir, que seja. Mas antes o senhor precisa ouvir algo que vai mudar a sua vida e a de todos aqui. Mas antes, se você está gostando dessa história, pare agora, inscreva-se no canal e curta também. Arthur sorriu, um sorriso cruel. O que seria, Lúcia? Uma lição de moral? Guarde para si. Sua opinião não tem valor aqui. Ele estava confiante de que ela não passaria de um pequeno incômodo, mas, pela primeira vez, sua voz tremeu, quase imperceptivelmente. Lúcia ignorou o escárnio. Ela se inclinou sobre a mesa e, com a voz baixa e firme, disse: "O senhor arruinou a vida do meu pai, Sr. Brandão, e eu tenho a prova de que ele era inocente, e o senhor, o culpado." O nome do pai de Lúcia, um antigo sócio que havia sido expulso da empresa por Arthur, era um fantasma que ele pensava ter enterrado para sempre. O ar ficou denso, como se o oxigênio tivesse sido sugado do ambiente. Os sócios trocaram olhares nervosos, lembrando-se de rumores antigos que preferiram ignorar. Lúcia revelou que seu pai, antes de morrer de desgosto e humilhação, havia deixado para ela um pendrive com todos os documentos que provavam o esquema de fraude e lavagem de dinheiro que Arthur usava para construir seu império. Ela havia guardado o segredo por anos, esperando o momento certo para a vingança. Essa decisão é muito difícil, mas tenho que fazer o que é certo. Lúcia não era apenas uma garçonete. Ela era a filha do homem que Arthur havia arruinado, e ela havia se infiltrado no Olimpo para vingar seu pai, trabalhando por anos sob o nariz de seu inimigo. Cada turno, cada café servido, cada olhar trocado fora parte de um plano meticuloso, costurado com paciência e dor. Ela havia esperado o momento certo, o jantar de negócios crucial, para desmascarar Arthur, garantindo que sua queda fosse tão pública quanto a humilhação de seu pai. Enquanto os convidados cochichavam em pânico, Lúcia pegou o microfone do mestre de cerimônias. Tudo é uma fraude e esses são os documentos provando. E diante de todos os convidados, revelou o esquema de fraude de Arthur, exibindo as provas no telão do salão. O Olimpo se transformou em um palco de drama e escândalo, com investidores e autoridades presentes. Arthur tentou fugir, mas foi contido pelos seguranças. Lúcia, a garçonete, havia se tornado a heroína, a justiceira que havia derrubado o gigante. A lição era clara. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você é capaz de dar. E Lúcia havia dado a Arthur o que ele mais precisava: a justiça, a queda, a exposição de sua verdadeira face. Enquanto ele era levado sob escolta, seus olhos finalmente mostraram algo humano: medo. Do lado de fora, a noite abraçou Lúcia com uma calma que ela não sentia há anos. Ela olhou para o céu, sussurrou o nome do pai e, pela primeira vez em muito tempo, respirou livre. O Olimpo caíra, não por um deus, mas por uma mulher que nunca deixou de acreditar na verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias incríveis como essa. Comente aqui embaixo que parte da história você mais gostou.